Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa que decidiu juntar arte, cinema, poesia, fotografia e principalmente sociologia. Hoje é um dia muito especial. A gente vai estar com uma convidada muito querida, que é a professora Cibele Barbosa. Ela estará conosco, mas é importante lembrar que esse programa é sobre o pensamento crítico. O meu nome é Hugo Regis, sou professor de Sociologia e esse é o Sociologia do Olhar. Cibele, seja muito bem-vinda a esse programa. Vou repetir, para a gente é uma honra estar recebendo você, uma pesquisadora que fala da sociologia do olhar, da história do olhar, e eu tive a oportunidade de te ouvir durante um semestre, não é? E tem tanta coisa para se falar, tanta coisa para contar. Eu vou falar para vocês a apresentação da Cibele, eu vou ler porque é muita coisa, Cibele, não dá para decorar, né? Mas a Cibele, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado e doutorado na Universidade Paris-Sorbonne, tem experiência na área de História com ênfase em História e Cultura Visual do Colonialismo, História da Historiografia e História Visual no pós-abolição, atuando principalmente nos seguintes temas: colonialismo, história africana e afro-brasileira e cultura visual. É atualmente pesquisadora adjunta da Fundação Joaquim Nabuco, MEC, e professora do Prof. Sócio na disciplina Sociologia e História do Olhar. Foi coordenadora de documentação e pesquisas históricas da Fundação Joaquim Nabuco entre 2012 e 2014. Muita coisa, né, Cibele? Mas eu queria te perguntar, Cibele, nesses dois últimos programas a gente falou um pouco sobre a cidade, não é? Sobre o olhar da cidade, de que forma a gente vê a cidade. E eu queria te perguntar, de que forma Cibele vê a cidade? A partir de que ângulo? Qual é o lado que Cibele vê a cidade? Então, Hugo, né, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente o convite. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também na disciplina, né, que ministrei, na Sociologia do Olhar, Sociologia e História do Olhar. Então foi incrível, né, e eu estou aqui encantada em ver essas discussões, né, que foram tão construtivas ao longo da disciplina, né, tão instigantes, estarem aqui sendo de alguma forma repensadas, reproduzidas, né, não só reproduzidas, né, recriadas de formas tão criativas e diversas como você está conseguindo fazer aqui no programa. Então, já queria parabenizar pela iniciativa, né? Bom, Hugo, interessante a sua pergunta, né? O meu olhar, né? É interessante que o meu olhar parte de um lugar, né? E todos os olhares, né? Todas as maneiras pelas quais nós vivenciamos a cidade, olhamos a cidade, interpretamos, né, o espaço e as relações, eles partem de um lugar social, né, um lugar afetivo, né, um lugar subjetivo, um lugar... Então, são várias camadas que nos colocam, que nos posicionam diante da cidade. Não é só o lugar físico, né, o bairro onde eu moro, ou a varanda do meu apartamento, da casa, mas o lugar também, os lugares simbólicos, né? Os lugares socialmente construídos, lugares como a partir de qual classe social, a partir da profissão que eu exerço, então, cada um de nós, a partir do momento que observa o entorno, observa não só com as lentes, né, o olhar, a visão física, mas essa visão social, né? Então, o modo como Cibele interpreta, né, essa mistura entre as minhas histórias de vida, né, as histórias afetivas, quer dizer, o bairro onde eu morei, onde eu estudei, por onde, né,
o centro da cidade onde caminhei com minha mãe, né? Então, é bem interessante, já lembrando aqui, né, do escritor Proust, né, a gente tem uma relação sensorial também, né? Então, eu não vejo só com os olhos, eu vejo com todos os sentidos, porque é o modo como eu vivencio. Então, além dessas relações afetivas, né, partindo da memória, da minha história pessoal, eu também estou permeada, encharcada de referências sociais. Então, é claro que, como pesquisadora da imagem, como pesquisadora, né, dos fenômenos sociais históricos, eu não tenho como negar esse meu olhar constantemente crítico ou exageradamente, às vezes, interpretativo desse. Então, quando eu vejo uma construção sendo erguida, ou eu vejo, né, uma propaganda, eu costumo, seja fazer algum questionamento, né, ou pensar sobre, como até mesmo trazer para a minha profissão, dizer, olha, eu vou levar isso aqui como material para a sala de aula, né? Então, é claro que um olhar de um publicitário, né, um olhar de alguém que trabalha na construção civil, né, o olhar, então, são variáveis, as relações, né, sei lá, um engenheiro vai estar sempre vendo cálculos, né, quando vê um prédio, ele descarta algumas coisas e acentua outras, né? Um arquiteto, um artista, um pedreiro, né? Bom, e a professora aqui, né, ou a pesquisadora, vai colocar outras lentes. Então, cada um tem uma lente social através da qual enxerga, né, não só a cidade, mas como todo o espaço, né, no qual está situado. Então, eu acho que o meu olhar é esse olhar, né, dessa mistura entre o afetivo e o olhar crítico, questionador, no melhor sentido da palavra, né, mas pensando sempre a cidade, né, e suas contradições e suas histórias. Cibele, esses olhares, essas lentes que você fala, elas se confundem em algum momento? Porque no episódio anterior a gente falou muito sobre a coisa do barulho do barco, não é? É uma coisa muito recorrente para quem é recifense. Em algum momento a gente escutou o barulhinho do motor do barco, seja você atravessando uma ponte, você na praia e o barquinho passando. Então, esse barulho do motor do barco sempre se remete a algum momento da nossa história. Então, essas lentes, elas vão se confundindo, assim, a lente da nossa infância, a lente da fase adulta, não é? Você consegue resgatar essas memórias a partir de uma fotografia, de um som, de um cheiro. Como é que isso acontece? Eu gosto muito de um autor, né, Mário Setti, que ele fala muito dessa questão do arruar, né, de você andar pela cidade, né, como Walter Benjamin falou do flaneur, né, o flaneur é aquela que caminha e que está sempre observando. É uma figura muito característica da modernidade, né, ali do final do XIX, início do XX, né, esse ato de caminhar pela rua das grandes cidades, ou das cidades, né? E observar os detalhes dessa cidade. Então, observar, por exemplo, as pessoas paradas em algum determinado lugar, o que elas estão fazendo, como é que elas estão vivenciando a cidade, né? Então, o flaneur é aquele que está ali com o gosto e o prazer de observar. E essa ideia de contemplar a cidade é algo muito interessante, porque normalmente nós estamos muito apressados, né? Sempre se deslocando ou pensando mil coisas, principalmente nos dias de hoje, nessa sociedade do cansaço, né? De multitarefas, onde estamos sempre, de alguma forma, tentando atingir uma meta, um objetivo, chegar em algum lugar, né? Então, essa figura, né, daquele que costuma caminhar ou arruar, né, passear e observar com curiosidade, né, ou como inspiração, seja para uma obra artística, seja para uma escrita, ou mesmo para
para construir memórias, na verdade, reativar as memórias, seja da infância, de outras passagens da vida, né? Essa figura, às vezes, ela está caindo em desuso, né? Então, no sentido de que estamos tão apressados que estamos nos esquecendo de simplesmente parar e observar. E o exercício da observação é algo extremamente importante para o pensamento crítico, né? Para eu começar a colocar e tirar as lentes, digamos assim, né, pelas quais eu observo a cidade. Então, é claro que essa questão afetiva, ela é muito ativada, né, às vezes por uma fotografia, não preciso nem estar no lugar, basta eu, né, às vezes eu estou vendo postais antigos e eu, nossa, isso aqui. Às vezes eu tenho a memória até daquilo que não vivi, mas do que me disseram. Por exemplo, uma tia minha falava que nos anos 40, né, a Praça Chora Menino, ela contava aquelas histórias, e aí eu vendo fotografias desse lugar nos anos 40, eu fiquei praticamente tentando reviver algo que não vivi, mas só por aquilo que foi contado pela minha tia. Então, essa relação, quais são os elementos que ativam ou que nos afetam? É muito interessante isso, né? A ideia dos afetos, né? E não só os afetos do ponto de vista positivo, ou seja, do ponto de vista amoroso, não. Os afetos, de uma palavra de um modo mais amplo, aquilo que realmente nos afeta, que pode gerar alegria, né? uma lembrança, ou também tristeza, ou revolta, ou indignação, ou enfim. Então, são vários sentimentos. E as imagens, né, quando nos deparamos com elas, seja a imagem real, seja a imagem reproduzida num filme, né, numa foto, ela ativa essas emoções. E eu vou partir muito desse ponto para conversar também com vocês, porque falar de uma sociologia do olhar é também perceber o poder que as imagens têm, né, nas nossas vidas, né, como elas são incorporadas no nosso dia a dia e como elas ativam também, né, sentimentos e ideias, conceitos, né, interpretações. Então, é mais ou menos isso, né, um pouco essa questão das fotografias e como elas, ou as imagens em geral, como elas ativam, né, essas memórias, né? Aí você falou, Cibele, sobre fotografia, sobre cinema. Então a gente está falando também de um objeto artístico, né? Então, qual é esse momento que o objeto artístico se conecta aí com a história, com a sociologia, e a gente entra num conceito que é o conceito de cultura visual, não é? Existe um conceito de cultura visual. Então, como é que se dá essa conexão? É muito interessante essa sua pergunta, Hugo, porque, bom, a ideia a arte, né, de modo geral, normalmente nós costumamos separar, isso aqui é o campo artístico, né, não, isso aqui eu trabalho, é outro campo, eu trabalho sociologia, eu trabalho história, né? E quando às vezes aproxima é no sentido de nomear a história da arte, sociologia da arte, né? Mas muitas vezes, muitos de nós não percebem que a arte não é só não é um setor, né, apenas, ela está presente nas nossas relações, nas nossas interações sociais, né? A própria ideia de cultura visual como campo de estudo, bem interessante, ela já nasce de algumas rupturas, porque antes havia muita essa preocupação de construir a ideia de escolas artísticas. Então, vamos estudar o barroco, que não, vamos estudar o romantismo, né? No caso da pintura, ou também no caso da fotografia e do cinema, havia o que a gente chama de um estudo mais formalista. Então, se procurava entender algumas características técnicas das imagens, os períodos, né? Os artistas. E havia uma preocupação de muitos artistas, pesquisadores, professores, com o papel social que essas imagens tinham na sociedade, né? O papel, no caso, quer dizer, exerciam no cotidiano das pessoas. De que modo? Por exemplo, nos anos 70, nos anos 60, 70, cada vez mais o cinema, a cultura de massa, a televisão chegava em todas as casas,
ou na maior parte delas. Então, cada vez mais, né, as mídias visuais ganhavam muita força, né, e também, bom, ajudavam, né, ou influenciavam de forma mais efetiva as pessoas no seu cotidiano. Então, imagine que até a imagem de um rótulo de um sabonete ou de um produto qualquer, né, poderia ter mensagens ali que nos levavam a pensar ou conceber o que é o belo, o que não é o belo, o que é, né, enfim. Então, eles começaram a perceber que a presença das imagens na sociedade estava muito além. Eu necessitava de mais instrumentos para serem estudados do que propriamente aqueles do campo específico das artes ou das imagens. Era preciso entendê-las nessas dinâmicas sociais, né? O papel que elas exerciam no meio dos fenômenos sociais, nas nossas relações. Porque o que é sociologizar ou historicizar as imagens, né? É perceber que é desnaturalizar, ou seja, é perceber que aquilo que eu acho que é belo, o que não é belo, ou aquilo que eu considero feio ou triste, né, ou que aquilo que me gera horror, aquilo que me gera empatia, ou seja, né, que gera solidariedade, tudo isso, esses sentimentos, eles não são necessariamente naturais ou as ideias que construímos sobre as pessoas a partir das imagens, né? Ou as imagens que produzimos sobre as pessoas, elas não são simplesmente dados naturais, mas são construções sociais. Então, em determinado momento, né, quando alguém dissesse, olha, o que era considerado, ou pessoas consideradas bonitas, se você observar no século, há 300 anos, há 400 anos, né, numa determinada cultura, numa determinada geografia, num determinado recorte de tempo, o bela, digamos, uma mulher bonita, entre aspas, né, o que era socialmente considerado como, era completamente diferente do que hoje, né, as mídias propagam. Então, isso eu estou falando um exemplo muito simples, mas o que é, por exemplo, a ideia de lar confortável, ou uma cidade que onde eu gostaria de viver, tudo isso, as nossas projeções, né, elas mudaram muito ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que eu sou afetado pelas imagens, né? E eu preciso entender esses mecanismos para não ser apenas uma cobaia, né? Ou apenas um agente, um indivíduo, enfim, um ser social passivo diante das imagens. Eu preciso ter uma postura ativa. Essa postura ativa como agente, né, é exatamente receber as informações que as imagens nos revelam, mas também saber problematizá-las, saber que, enfim, os sentimentos que elas provocam, o modo como elas foram produzidas e por quem elas foram produzidas interferem, né? Onde, né? Se ela foi produzida em outro país, se ela foi produzida aqui, se ela foi produzida... Ou os rótulos que nós oferecemos às imagens, né? Eles mudam muito. Então, é conhecer esses mecanismos, conhecer como elas funcionam, o impacto que elas provocam na política, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, né? No nosso consumo, faz parte de um estudo social, né? Um estudo sociológico. Então, esses pensadores chegaram à conclusão que era preciso estudar muito mais do que meramente as imagens. Ou seja, eu não vou só comparar uma imagem com outra ou interpretar os símbolos, né, presentes numa imagem. Eu preciso perceber a interação que elas exercem com o social, o poder que elas exercem, como elas fazem parte, na verdade, das relações também de poder, né? Como elas instituem realidades, elas não servem só para ilustrar. Então, na sala de aula, por exemplo, as imagens não são só ilustração de algo, né? Elas precisam também serem estudadas, né, como parte de processos sociais. Elas também criam realidades, elas nos fazem crer em algo, né? E será que aquilo que nós estamos crendo, né, não é algo que está sendo ou manipulado, ou conduzido, ou datado muitas vezes, né? Então, precisamos perceber mais as imagens como objetos de estudo sociológico, objetos de estudo histórico, né? As imagens têm histórias também, como foram produzidas, como foram pensadas, né? E como elas impactaram mais ou menos os indivíduos, né? Então, é importante essa chave crítica,
né? Esse elemento analítico. Né? Isso não é só o sociólogo, não é só o historiador. Todos nós, né, se de alguma forma formos provocados a pensar sobre as imagens, nós conseguimos também não sermos tão passivos diante delas. Sibeli, eu estou encantado com a tua fala, mas é muito legal quando você faz essa conexão com a história e com a sociologia, não é? Os nossos estudantes, as nossas estudantes já conhecem a Escola de Frankfurt, a gente já falou sobre a questão da indústria cultural, a gente já falou sobre a Escola de Chicago, sobre processo de urbanização, e tudo isso já foi passado pelas aulas e eu consigo ver um pouco de Escola de Frankfurt aí na tua fala, quando você traz a coisa do consumo, né? Da indústria do consumo, do que a gente vê, será que a gente não está sendo tomado por isso? E aí eu te faço uma pergunta, de que forma a sociologia da imagem e a história da imagem, elas podem ser um elemento aí da aula de sociologia, não só para professores e professoras, mas para estudantes também. De que forma os estudantes e as estudantes podem estar utilizando essa ferramenta, e é uma ferramenta nova, inovadora para as nossas aulas, né? Como um elemento aí de transformar o olhar, de reinventar esse olhar, de ter esse olhar diferenciado para o mundo mesmo. Então, Hugo, tem muito elemento, né? Claro que as discussões da Escola de Frankfurt também, elas foram construídas em um determinado momento histórico. Muitas ferramentas críticas são válidas, né, até hoje, e outras, claro, eles estavam se dirigindo a determinadas mídias sociais, né? E hoje nos deparamos com outras, mas claro que a abordagem crítica, né, sobre o papel do consumo, né, das mídias, né, na vida social são muito válidas. Eu queria só lembrar que os estudos da cultura visual, né, muitos desenvolvidos inclusive na Inglaterra e que foram ampliando ao longo dos anos, né, tem até um vídeo bem interessante do Berger que chama Modos de Ver. Chama atenção exatamente para os estudos da cultura visual, aqui complementando, né, a resposta ainda anterior, já que você fez esse gancho, são estudos interdisciplinares, né, que trabalham as diversas nuances das imagens. Então, na verdade, muitas vezes os estudos da cultura visual, ao questionarem, né, ao problematizarem as imagens, nos perguntam, será que tudo que nós vemos é o que de fato é? Ou seja, podemos questionar as invisibilidades também. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mizoev, que ele fala assim, às vezes precisamos criticar a própria visualidade, ou seja, somos encharcados de imagens, temos muitas referências sobre determinados temas, mas nós muitas vezes questionamos, né? Esse excesso do visual, esse excesso de imagens, será que eles não estão todos caminhando muitas vezes para um determinado tipo de discurso, né? Um determinado tipo de conceito? Quem está de fora dessas imagens hegemônicas? Né? Quem são aqueles que estão invisíveis? Né? A construção histórica fez muito isso, ou seja, temos narrativas históricas que nos foram ensinadas, né? E imagens que foram mostradas, e durante muito tempo nos acostumamos a pensar que aquelas imagens elas davam conta ou explicavam tudo, né? Ou eram suficientes. E nós percebemos que muitas outras histórias, muitos outros personagens, muitos outros agentes históricos foram invisibilizados. Não é? E aí perguntamos, por que naquela época só se mostrava isso? Por que em determinada época só se tinha uma visão, por exemplo, de um determinado povo, de uma determinada cultura? Não é? Por que aquelas imagens eram sinônimo ou de beleza, ou de sucesso, ou de, enfim, né, de conforto, ou de justiça? Não é? Então, isso porque as imagens fazem parte dessas relações de poder e muitas vezes nós tivemos durante muito tempo acesso a só um determinado tipo ou alguns tipos de versões, seja da história, seja, no caso do passado, como versões sobre a política, versões sobre o consumo. Então, quantas vezes fomos condicionados a comprar determinados produtos porque hegemonicamente se pregava
que imagens nos mostravam que determinados produtos, ou adquirir determinados produtos, eram sinônimo de sucesso. Então as pessoas iam atrás, né, por isso. Então, perceber essas dinâmicas, perguntar sobre o que também não é visível, né, o que não é mostrado, faz parte de uma atitude crítica do sociólogo, né, das imagens, né? Então nós não podemos nos contentar com aquelas imagens que nos chegam apenas, né? Mas é perguntar, por que essas e não outras, né? Quais foram aquelas que foram ocultadas? Isso também faz parte do estudo da cultura visual, né? Que estuda tanto os processos materiais, né? As técnicas, os produtores das imagens, como também os aspectos simbólicos e culturais. E aí você tem a relação com vários elementos, né? Interseccionais. Você pode falar questões de classe, pode falar questões de gênero, pode falar questões raciais, né? Quanto, né, o racismo no Brasil não foi informado por determinados grupos de imagens, né? Imagens que inferiorizavam populações, imagens que excluíam outras versões, né? Então, é importante pensarmos, né, como historicamente essas imagens atuaram, né, nas relações sociais. Então, por isso que nós podemos trazê-las para a sala de aula, não só, né, para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, mas perguntar, vamos perceber essas imagens aqui, que histórias elas nos contam, né? Elas surgiram a partir de qual lugar social, né? Para quais finalidades? Quais grupos as consomem? Né? E como isso, então, vai, né, interagindo e vai me ajudando a desnaturalizar algumas ideias que eu tinha, algumas imagens que eu tinha, as imagens mentais, né? Todos nós estamos carregados de uma biblioteca de imagens, né? Um arquivo de imagens que foi, né, construído ao longo dos anos, seja pelo que nós vimos nas mídias, que observamos nos livros, né? E isso também influi diretamente no modo como nós percebemos o mundo, julgamos pessoas e ambientes, né? Então, é preciso estar atento a esse processo anterior. Não achar que as minhas opiniões sobre algo, ou aquilo que eu penso sobre algo, é algo só meu. Não. Isso faz parte desse arquivo aqui que está comigo, que foi socialmente construído, né? E aí perguntar por quem, quando, né? Onde, né? E de que forma eu estou sendo afetado por isso, por essas ideias. Uhum.